fazer um mini vlog das férias, estando em casa sem viajar. Então agora eu vou pra academia, termino de me arrumar e é isso. Voltei da academia e hoje foi treino de perna, então eu tô muito cansado, tô morto. Mas morto assim, cansado. Tipo, hoje eu não sinto dor nenhuma, mas amanhã e o resto da semana eu sei que eu vou sentir muita dor. Mas é isso, agora eu vou almoçar e eu ainda tenho que resolver umas coisas na rua hoje. Zero vontade, mas eu tenho que ir, então é a vida. Preciso mostrar a vocês algo que chegou. Os livros que eu tinha comprado. E chegou finalmente. Tem esse de Clarice Lispector, só que esse eu já abri, já comecei a ler. Tem esse, também de Clarice. Esse aqui é Água Viva. Esse aqui é A Paixão segundo GH. E tem esses aqui que chegaram separadamente. Aí esses chegaram hoje. O de Clarice chegou há uns 2 dias mais ou menos. Tudo sobre Amor, Bell Hooks. Bom, eu tô de férias. Aquelas férias de fim / início de ano. E geralmente, no Brasil, as pessoas geralmente viajam, né? Acho que não só no Brasil, mas no Brasil, no quesito, as pessoas viajam pra praia. Mas às vezes vão para outros países, enfim. Mas isso nunca foi algo muito comum para minha família, por conta das limitações financeiras mesmo. E depois que eu cresci, eu acabei me acostumando com isso e não ligava tanto. Mas esse ano, especificadamente, eu indo no Instagram, né, tomar a minha dose diária de vida dos outros, eu comecei a me importar, né? Eu comecei a me comparar com as outras pessoas, pensando nessas outras pessoas que estavam viajando, estavam saindo e eu estava em casa. E aí eu comecei a cair de novo nessa armadilha de se comparar às vidas alheias. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a comparação e como lidar com ela. Primeiramente, a gente tem que se perguntar, né, por que a gente se compara. Eu acho que tudo começa com desejo. E de certo modo, esse desejo é bom porque, como diria, se eu não me engano, Schopenhauer, é esse desejo que impulsiona a gente, que faz com que a gente acorde e vá, digamos, vá à luta, buscar pelas nossas conquistas por aquilo que a gente deseja. Então, de certo modo, esse desejo impulsiona. Só que o desejo, né, a vontade humana, ela é infinita. Então a gente sempre vai estar buscando, a gente sempre vai estar desejando algo. E aí, sobre esses diversos desejos, eu acho que o primeiro erro que a gente pode cometer nessa questão de comparação é não ter um plano. Porque quando a gente não tem um plano, aquele desejo é só uma ideia, sabe? Algo que eu queria.
mas não é algo que a gente consegue focar tanto, sabe? Não é um objetivo claro. E essa ideia, ela volta e meia martela o nosso juízo. E quando a gente vê algumas outras pessoas concretizando esses desejos nossos, a gente começa a se comparar. E às vezes não é nem um pensamento ruim, tipo inveja, às vezes é só desejo mesmo, um pensamento de tipo, nossa, poderia ser eu, sabe? Eu queria estar ali também. Mas quando a gente tem um plano, a gente acaba trocando esse pensamento de poderia ser eu por um pensamento de um dia vai ser eu, porque eu sei o porquê eu não estou lá ainda, porque eu sei do momento atual, onde eu estou, na fase da minha vida, e qual é o meu plano, quando eu vou conseguir concretizar. Então eu acho que esse é o primeira dica para lidar com comparações, né? Quando a gente pensa nos desejos que você tem, se é um desejo de um celular novo, de uma viagem, de uma casa ou algo do tipo, tenha um plano, sabe? Para você conseguir não ficar se comparando com os outros e focar na sua história, na sua trajetória. Mas às vezes a gente quer o desejo para agora. A gente não quer ter um plano que vai demorar, sei lá, 5 anos para concretizar. Isso aí a gente quer para agora. Isso está muito relacionado com as redes sociais, né? Tanto essa questão da comparação quanto esse desejo para agora. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre como as redes sociais acabam estimulando a gente pelo sistema de dopamina, enfim. Acaba estimulando a gente a querer as coisas de forma imediata, né? Porque a gente está acostumado a gente acaba se acostumando a estímulos imediatos, né? Aquela dopamina barata. E também as redes sociais nos permite meio que ter acesso à vida de muitas pessoas. Por exemplo, eu posso tanto acompanhar uma pessoa que está a 1 quilômetro de distância, quanto uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então é muita gente. Então é meio como se eu tivesse um cardápio de comparações infinito. E a gente acaba ali no feedzinho, no explorar, no stories. E aí, outra atitude que a gente deve tomar é saber separar o que é real do virtual. Todo mundo também já ouviu falar isso. Que nas redes sociais a gente só coloca um momento da nossa vida, geralmente momentos felizes. Então não vale a pena a gente ficar se comparando. Mas eu acho que às vezes a gente esquece ou a gente ignora isso. E continua nesse caminho de se comparar com as outras pessoas. Mas vamos nos lembrar, a rede social é algo virtual. Quando eu falo algo virtual, é algo que a pessoa vai colocar ali apenas uma parte, sabe? A pessoa coloca geralmente as conquistas e não tá errado. Eu, nas minhas redes sociais, eu gosto de compartilhar os momentos felizes, os momentos que eu me senti realizado de alguma forma. Eu não fico botando, sei lá, tragédias que aconteceram. Quer dizer, às vezes eu coloco, mas enfim, eu não fico colocando coisas ruins, né? Eu coloco, mas eu compartilho os momentos felizes, os momentos ruins. Geralmente eu compartilho com pessoas que são mais íntimas, mais próximas, eu não vou ficar compartilhando com todo mundo na minha rede social. Então, a gente precisa ter essa noção. Geralmente as pessoas vão escolher o melhor ângulo, né? Quando a gente vai postar uma foto, a gente tira, sei lá, 300 fotos, escolhe uma que a gente achou assim a melhor de todas e a gente posta. Então, a rede social trabalha com isso, com o melhor, mais, como eu posso dizer, instagramável possível. Então, a gente nunca deve se apegar ao que está sendo posto ali na rede social, porque a gente acaba tendo uma visão relativamente limitada, uma visão fragmentada do real. A rede social a gente tem uma parte do todo. É que nem aquela trend que ficou famosa um tempo atrás, que era que ver o close e não ver os corres. Então é basicamente isso. A gente acaba não acompanhando a trajetória verdadeira daquela pessoa até concretizar determinada situação, até conseguir determinado objetivo que também é semelhante nosso, sabe? Que a gente também quer. A gente não vê os sacrifícios, a gente não vê os perrengues, a gente não vê quanto tempo demorou, a gente não vê nada, a gente só vê lá a conquista, um momento, uma foto, em um stories e acabou. Sem contar que não dá para, por exemplo, um homem CLT assalariado que tem 2 filhos, que cuidar da família toda, com um CEO de uma empresa multinacional. Então não dá pra gente ficar se comparando com qualquer pessoa. O que eu quero falar é com quem a gente vai se comparar, né? Porque assim, eu sei que é inevitável a gente acabar se comparando, comparar nossa história com a dos outros, comparar o que a gente tem com o que os outros têm. Às vezes é inevitável, mas a gente precisa ser esperto, a gente precisa saber com quem a gente vai estar fazendo essas comparações. Como eu já falei, não dá pra gente se
comparar com pessoas que têm uma realidade de vida muito diferente das nossas. Então, vamos buscar pessoas que tenham vidas semelhantes, que tenham o que tiveram, né, vidas semelhantes. Porque possa ser uma pessoa que já conquistou algo muito grande, mudou de vida, mudou de classe social, mas que teve um início bem semelhante ao nosso. Mas isso não é tudo, porque mesmo que a vida seja semelhante, ela não é igual. Nunca nenhuma pessoa vai ter uma vida igual à minha ou igual à sua. Por mais que seja muito parecida, tem algumas micro diferenças, tem algumas dificuldades a mais, dificuldades a menos, privilégios a mais, privilégios a menos. Então sempre vai ter alguma diferença que vai fazer com que a minha vida não seja igual à do próximo. E o melhor mesmo é que a gente se compare com pessoas que têm uma vida o mais semelhante possível à nossa. Só que para você saber, sobre essas micro dificuldades, essas micro diferenças que tem entre a minha vida e a vida do próximo, você precisa minimamente conhecer essa pessoa. Minimamente não, você precisa profundamente conhecer essa pessoa. Então já vamos filtrar aqui um pouquinho. Com quem a gente vai se comparar? Com pessoas que têm uma vida semelhante às nossas e com pessoas que a gente conhece as dificuldades, a gente conhece a história, a gente conhece como foi que essa pessoa conseguiu o que ela conseguiu. Então eu tenho certeza que depois desse filtrozinho sobrou, sei lá, 3, 4, 5 pessoas pra você estar se comparando. Então é nessas pessoas que você deve focar a sua comparação. Mas tem sim uma pessoa que é perfeita pra você se comparar. É uma pessoa que tem a vida igualzinha à sua vida. A pessoa teve as mesmas dificuldades, as mesmas condições, os mesmos privilégios. E é uma pessoa que você conhece intimamente. Todas essas dificuldades e todas essas características que eu falei. E essa pessoa, como você já deve ter descoberto, obviamente, é você. Então, se tem uma pessoa que você deve se comparar, é consigo mesmo. Se compare ao seu eu de antes, sabe? Você vai saber o que você passou para chegar aonde você tá. E se você não chegou aonde você quer ainda, onde você visa, você vai entender exatamente o porquê, quais foram as dificuldades que você encontrou, quais foram os erros que você possivelmente cometeu, então você vai saber. Então, se há alguém que você deve se comparar, é a você mesmo. Enfim, deixa eu continuar minhas férias daqui. Apesar que eu realmente queria ir pra praia. Mas eu vou agora arrumar um plano pra conseguir fazer isso.